E paz a todos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, Shalom Adonai. Amados, eu sou o pastor Wagner Muniz e este é o canal Voz que Clama no Deserto. E nós vamos aqui meditar em mais uma mensagem, mais uma palavra do Senhor, uma palavra de encorajamento para todos nós, que precisamos do encorajamento de Deus. E eu tenho uma palavra, através do Espírito Santo, para o seu coração nesta manhã. A minha Bíblia está aberta aqui no livro de Isaías, capítulo 41, verso 8, que diz assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos meus cantos mais remotos, a quem disse, tu és meu servo, e eu te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aleluia, E aqui no verso 14, amados, olha o que ele diz: Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Então, amados irmãos, amados internautas, nesta manhã eu quero chamar a atenção para essa linda palavra e o termo que Deus usa aqui para se dirigir ao povo de Israel. Ele se dirige aqui como vermezinho de Jacó. Meu Deus, parece que não, mas amados, ele está dirigindo uma palavra carinhosa aqui para esse povo. Quando ele diz aqui vermezinho, na Bíblia de Estudo Shed, está dizendo aqui, no sentido de ter sido pisoteado pelos transeuntes. Israel sempre era peteca entre os impérios rivais do Oriente. Quer dizer, aquele povo de Israel, de antigamente, ele sempre era pisado pelos povos, Os povos não gostavam deles. O estudo Shed está explicando aqui que era uma nação que era como se fosse peteca, e caía no cativeiro babilônico, caía no cativeiro assírio, e assim ia o povo de Israel. Atrás, o povo judaico era muito pisoteado, muito execrado, das nações, muito zombado pelas nações. Sempre foi um povo odiado pelos outros povos, Nós não sabemos o porquê disso, mas aqui nesse texto, a qual nós acabamos de ler, nós vemos que Deus tinha uma afinidade muito grande, um zelo muito grande por o povo de Israel. E eu quero dizer aos internautas nesta manhã, nós somos a Israel celestial, a Israel espiritual. Todos os irmãos, todas as irmãs que aceitaram Jesus, se batizaram e são crente em Jesus, são cristãos. Então você é Israel do Senhor. E você se enquadra aqui nesses termos, nessa declaração de amor, a qual Deus se dirige ao povo de Israel. Deus se dirige ao povo de Israel, tanto o povo espiritual, a nação espiritual de Israel, quanto a nação política, dos dias desses dias. Nós vemos que Deus, ele amparou aquele povo,
Deus, ele sempre foi com aquele povo, apesar de ser um povo sofrido, um povo que muitas das vezes foi para o cativeiro, um povo que sofreu o holocausto, né? Então foi uma nação, amados irmãos, muito sofrida, mas também uma nação que foi muito amada por Deus. E se nós formos analisar na profundidade do texto, na profundidade da história, nós vemos que Israel, não é que Deus não amava Israel e permitiu que Israel fosse para o cativeiro, fosse essa nação sofrida, sempre como se fosse assim peteca, sempre pisoteada pelos outros. Não que Deus não gostasse de Israel, era porque Israel esquecia das leis e das diretrizes de Deus. Muitas das vezes Israel se desviava do Senhor. E todas as vezes que eles se desviavam do Senhor, eles sofriam. Eles eram pisados, eles eram jogados igual peteca. Mas todas as vezes que eles se voltavam para Deus, Deus os acolhia. Aliás, Deus nunca esqueceu deles. Deus sempre acolheu eles. Então, por isso que Deus, nosso Pai, Ele usa esse termo, vermezinho, né? Vermezinho de Jacó, né? Eis que eu estou contigo. Deixa eu ler aqui novamente para os irmãos, é muito maravilhoso, irmãos. Olha o que ele diz aqui: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. E te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Deus nunca e jamais desamparará o nosso povo. Deixa eu dizer algo para você. Você é um escolhido, é um eleito do Senhor. Você que aceitou Jesus, está nos caminhos do Senhor. Mesmo na sua fraqueza, mesmo nas suas falhas, Deus te ama muito e jamais vai te desamparar. Jamais. Deus te ama muito. Então se volte para Deus. Se você está desviado, volte para Deus. Busque estar no centro da vontade do Senhor e o Senhor vai ser contigo também. Amém? E eu me lembro, amados irmãos, que alguns dias atrás eu vi um vídeo de uma suposta declaração do primeiro-ministro de Israel, ele fazendo uma declaração a respeito do Estado de Israel. E tudo que ele diz ali naquela declaração é verdade. Eu vou estar passando aqui para você conferir como que Deus é com esse povo. Então eu vou ficando por aqui, amados, que Deus abençoe e confira aí essa linda declaração do primeiro-ministro de Israel. Que Deus abençoe e até mais. Fique na paz do Senhor. Discurso do primeiro-ministro de Israel, o senhor Netanyahu disse: apenas 70 anos atrás, os judeus foram levados ao matadouro como ovelhas. 60 anos atrás, não tínhamos país, nenhum exército. 7 países árabes declararam a guerra ao nosso pequeno Estado judaico apenas algumas horas após a sua criação. Nós éramos apenas 650 judeus contra o resto do mundo árabe. Nenhum exército de defesa de Israel. Nenhuma força aérea poderosa, apenas pessoas corajosas com nenhum lugar para ir. Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, Egito, Líbia, Arábia Saudita, todos nos atacaram ao mesmo tempo. O país que as Nações Unidas nos deram foi de 65% do deserto. O país estava no meio do nada. 35 anos atrás, lutamos contra os 3 exércitos mais poderosos do Oriente Médio e nós os varremos, sim, em 6 dias. Nós lutamos contra várias coalizões de países árabes que possuíam os exércitos modernos e muitas armas soviéticas e sempre os derrotamos. Hoje nós temos
Um país. Um exército. Uma poderosa força aérea. Uma economia de estado da arte que exporta milhões de dólares. Intel, Microsoft, a IBM desenvolve produtos em casa. Nossos médicos recebem prêmios por pesquisa médica. Nós fizemos o deserto florescer e vender laranjas, flores e vegetais em todo o mundo. Israel enviou seus próprios satélites para o espaço. 3 satélites ao mesmo tempo. Estamos orgulhosos de estar no mesmo ranking que Estados Unidos, que tem 250 milhões de habitantes. A Rússia, que tem 200 milhões de habitantes. A China, que possui 1,3 bilhão de habitantes. Europa, França, Grã-Bretanha, Alemanha, com 350 milhões de habitantes. Um dos poucos países do mundo a enviar objetos para o espaço. Israel é agora parte da família das potências nucleares, com os Estados Unidos, Rússia, China, Índia, França e Grã-Bretanha. Nunca admitimos oficialmente, mas todos sabem que apenas há 60 anos atrás, fomos levados, envergonhados e sem esperança, para morrermos no deserto. Nós extirpamos as ruínas fumegantes da Europa, ganhamos nossas guerras aqui com menos do que nada. Nós construímos nosso pequeno império nada. Quem é o Hamas para nos assustar? Vocês me fazem rir. A Páscoa foi celebrada. Não esqueçamos sobre o que a Páscoa trata. Sobrevivemos ao faraó. Sobrevivemos aos gregos. Sobrevivemos aos romanos. Sobrevivemos à Inquisição na Espanha. Temos os pogroms na Rússia. Sobrevivemos a Hitler. Sobrevivemos aos alemães. Sobrevivemos ao Holocausto. Sobrevivemos aos exércitos de 7 países árabes. Sobrevivemos a Saddam. Continuaremos a sobreviver aos inimigos presentes hoje também. Pense em qualquer momento da história humana. Pense nisso. Para o povo judeu, a situação nunca foi melhor. Então vamos enfrentar o mundo. Lembre-se, todas as nações ou culturas que uma vez tentaram nos destruir, já não existem hoje, enquanto nós ainda vivemos. Os egípcios. Os gregos. Alexandre da Macedônia. Os romanos. Alguém ainda fala latino esses dias. O Terceiro Reich. E olhe para nós. A nação da Bíblia. Os escravos do Egito. Ainda estamos aqui. E nós falamos o mesmo idioma. Antes e agora. Os árabes ainda não sabem, mas aprenderão que há um Deus. Enquanto conservarmos nossa identidade, sobreviveremos. Então, perdoe-nos. Por não nos preocuparmos. Não chorarmos. Não termos medo. As coisas estão bem por aqui. Certamente poderiam melhorar. No entanto, não acredite na mídia. Eles não dizem que nossas festas continuam a acontecer, que as pessoas continuam a viver, que as pessoas continuam saindo, que as pessoas continuam a ver amigos. Sim, nossa moral é baixa. E daí? Somente porque choramos nossas mortes, enquanto outros se regozijam em derramar nosso sangue? É por isso que vamos vencer, no final. 1. Levanto meus olhos para os montes e questiono: de onde me virá o socorro? 2. O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. 3. Ele não deixará que teus pés vacilem, não pestaneja aquele que te guarda. 4. Certamente não. De maneira alguma cochila, nem dormita o guarda de Israel. 5. O Eterno é o teu protetor diuturno. Como sombra que te guarda, ele está à tua direita. 6. Não te molestará o sol, durante o dia, nem de noite, a lua. 7. O Senhor te guardará de todo o mal, ele protegerá a tua vida. 8. Estará sob a proteção do Senhor, ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo sempre. Salmo 121.